do que nós chamamos pacientes limites. Os pacientes limites são aquelas crianças ou adolescentes ou adultos cujo processo de tratamento de saúde mental acontece há muito tempo e muitas vezes sem resultados. Ou seja, depois desta etapa com a qual eu lido, eu e um grupo de profissionais, entre eles psiquiatria, arte-terapia e uma série de profissionais, muito provavelmente os nossos pacientes vão para um internamento psiquiátrico. E como todo mundo sabe, o internamento psiquiátrico é uma das etapas mais difíceis de um processo de tratamento de saúde mental, porque na maior parte das vezes a gente vai ter reincidência e uma dificuldade caminhando pela vida inteira. Por que eu estou contando esse meu dia a dia? Porque eu acordo de manhã e assim que eu chego no consultório, o primeiro paciente que eu tenho, olhando para mim, falando comigo na minha frente, tem 14 anos, 13 anos, 15 anos. E essa criança, ou esse adolescente, como vocês queiram, chega às 8 horas da manhã com o corpo todo retalhado, cortes múltiplos no braço, cortes múltiplos na barriga. Quando eu comecei a ser terapeuta de pacientes limites, eram raros os casos de crianças que se cortavam. Hoje é a coisa mais comum e acontece dentro das famílias e as famílias não se dão conta. Muitas vezes a criança ou o adolescente já tem cortes de muito tempo, cortes já cicatrizados, o que mostra que ele vem fazendo isso a um processo muito grande, mas a família ou a escola não se observa, não se compromete com aquele quadro. Nós estamos falando dos pacientes border ou borderline, como vocês queiram, que são os que cortam o corpo em função de algum sofrimento psíquico. Agora, eu estou falando de um caso de paciente, mas eu tenho pacientes, e olha que não são pacientes da classe C ou D, porque costumeiramente nós atribuímos os casos mais graves de saúde mental, ou de trauma, ou de delinquência, à classe C para baixo. Eu tenho um paciente cuja família é da classe A, os pais são médicos, e o pai chega na madrugada em casa, coloca o pé com o sapato sobre o filho, na madrugada, 3 ou 4 horas da manhã, o pai chega, coloca o pé sobre o filho e diz para o filho: e aí, viadinho, você vai virar homem? Essa criança, cujo pai é o algoz, é a figura que traumatiza, está lá no consultório. E eu poderia passar o dia inteiro mostrando para vocês o que faz um pai, um belo dia, telefonar no meu consultório e dizer: eu estou com um filho com um problema e eu gostaria de marcar um horário. Só que é importantíssimo observar aqui a diferença do meu trabalho para outros profissionais. Na minha clínica, que chama Projeto Coração de Pólen, depois vocês podem procurar aí pelas redes sociais, eu só aceito tratar a criança ou o adolescente se a família também fizer o tratamento junto com a criança. Porque é muito simples. O pai abre a porta do consultório, coloca o filho lá dentro, a mãe senta numa poltrona, o pai senta na outra e o pai começa: olha, doutor, está me dando muito problema, não quer fazer nada, só fica respondendo. É muito simples a família fazer dessa forma. Mas por que eu estou observando isso? Porque, gravem o que eu vou dizer a partir de agora, nenhuma criança ou adolescente, nenhum ser humano adoece sozinho quando o assunto é saúde mental. Ninguém adoece sozinho. A doença mental é um contexto familiar. Pai e mãe adoecem os filhos. Quando os filhos estão completamente comprometidos, doentes, eles abrem a porta de um consultório e dizem para mim: eu tenho dinheiro, trata ele para mim. Eu digo: não, aqui não. Se você se tratar, eu cuido do teu filho. Não adianta eu tratar uma criança e depois devolver ela numa sopa venenosa, que é um ambiente familiar, e o pai vai trazer de novo. Só que quando a criança estiver se cortando ou tiver múltiplas tentativas de suicídio, o risco vai se tornando cada vez maior. E quem se responsabiliza por isso? Então, eu estou contando o meu dia a dia para que vocês entendam o maior objetivo do meu trabalho nesta manhã. Nenhuma criança na escola tem dificuldade de aprendizagem sozinha. Nenhuma.
Eu vou repetir se houver alguma dificuldade. Nenhuma criança tem dificuldade de aprendizagem sozinha. E o mesmo que eu acabei de dizer sobre a família, eu vou dizer sobre a escola. É muito simples uma professora ou um professor estar em sala de aula, sem atualização profissional, sem fundamentação teórica, sem domínio de conteúdo, sem material alternativo, aí o menino fica completamente perdido no processo de aprendizagem, liga para o pai e diz, tem que levar ele para o terapeuta porque ele está com problema de cabeça, é diagnóstico. Sim, mas é muito maravilhoso uma professora ou um professor que não estuda, não se aprofunda, não tem conhecimento de neurociência, não atualiza-se. E aí a negligência passa a ser dupla, porque ela tem uma coordenadora ou um coordenador, ou um diretor ou uma diretora, que diz, realmente, ele está com muito problema, liga para os pais. Mas eu pergunto para essa plateia que está me ouvindo, até quando a gente vai acreditar às crianças um processo tão grave de adoecimento, se nós, educadores, não passamos por um processo de autoavaliação? Nós estamos falhando e falhando muito. Neurociência tem 20 anos de grandes transformações e grandes informações. Nós temos soluções teóricas e didáticas e práticas para o processo educativo. Mas até quando um educador vai ficar fazendo isso com as crianças? E o número de crianças laudadas só cresce. É impressionante que a gente vê os números de crianças com TDAH e parece que as escolas, os professores, os educadores não se assustam. Deveriam se assustar. O metilfenil